Tenho que dançar, né, gente? Não dançar não sou eu. Bom, família, continue inscrevendo no nosso canal, dando o seu like, compartilhando, que é muito importante. Já vai agora, se inscreve, dê o seu like, compartilha para seus amigos. E hoje o programa tá a todo vapor. Você sonha em ser ator? Diretor? Dirigir um filme? Atuar em um filme? Acha que não consegue, né? Mas consegue sim. Porque, família, olha, na pandemia teve muitas coisas que não foram boas, né? Mas teve muitas coisas boas também. Muitos se descobriram através das câmeras. Muitos live, papapá. E eu, assim, no live, descobri um cara na Praia Grande, que é o fera do cinema. E aí, eu vou pôr o zóio que eu sempre falo para falar desse cara, porque eu estou emocionado para chamar ele. É meu professor. Hoje eu também sou ator, graças a ele que me deu várias aulas. Ele é diretor, ator, cineasta. Vem pra cá, meu querido Igor Bacheski. Obrigado, meu irmão. Bem-vindo. Delva Guides, quem agradeço sou eu. É um grande prazer estar com você aqui no Lorde Show. É um desejo tão grande seu, de muitos anos, né? Até antes de me conhecer, você nasceu para ser artista, não existe outro caminho, né? E todos os programas que você fez, nacionais e internacionais, né? Mas o teu lugar era ter o seu programa e dar oportunidade para as pessoas. Parabéns, é um prazer imenso estar no Lorde Show. Pois é, igual eu estava falando aí na abertura, como você viu, cara, que na pandemia muitas pessoas se descobriram seus potenciais, porque é muito live, eu vi você, num live do meu querido Marcelo Rick, quero deixar um abração para ele, e lá eu te conheci, cara, e você me deu umas dicas que hoje eu estou batendo papo com você aqui como convidado, para mim é uma emoção, eu tive que ser um bom aluno, eu tenho que conduzir direitinho aqui, senão já viu. Não, e na verdade é bom aluno, muito detalhado, muito meticuloso, muito observador, e o bacana de tudo na sua característica é que você sempre acaba fazendo do seu jeito, né? Isso é um diferencial muito grande. Porque é horrível aquele ator que vai no que está na mídia, que copia o outro, é uma coisa horrível, né? Porque fica na mesmice. E você sempre é um cara muito autêntico, né? No seu trabalho, muito estiloso. Esse teu cuidado que você tem com a estética, com o conteúdo, com a mensagem, com tudo que você faz. Mas foi isso, na pandemia, então nós ficamos trancados em casa. Eu lembro quando entrou o aviso do lockdown, trancado em casa sem ter o que fazer, eu liguei o computador e eu nem sabia como é que seria fazer uma live, né? E aí veio aqueles ensinamentos pelos programas de TV, tudo aquilo a gente assistindo trancado, eu comecei a criar o meu trabalho online. Hoje, na época, quando entramos, eu tinha 18 alunos no meu curso de teatro, era a capacidade que eu tinha, né? E passei no online para 45.500 alunos. Hoje eu dou aula na Bahia, eu dou aula nos Estados Unidos, dou aula para a Itália, eu tenho em todos os estados brasileiros, eu tenho aluno todos. Então, o online realmente foi uma coisa muito importante para o aprendizado de nós brasileiros que não tínhamos esse hábito, né? Tínhamos mais ou menos o conhecimento. Igor, fala um negócio para mim, cara, antes de começar o nosso debate aqui. Obrigado pelas palavras, é muito importante ouvir isso de um cara que é fera. Para mim é um orgulho muito grande, cara. Quantos anos você tem de profissão? São de profissão, atuando, fazendo, acontecendo, vamos dizer, pro profissional, 40 anos. Mas desde criança. Eu, acho que quando eu nasci, o médico deu tapinha no popô assim para ver se chorava, eu olhei para a cara dele, dei risada e falei, bate mais forte, doutor. Eu já nasci meio artístico. Acho que eu pulava corda no cordão umbilical. Eu tive todas as profissões que você imaginar. Trabalhei em corretora de valores, fui office boy, fui diretor de empresa, tive minha própria empresa na área de cosméticos, fiz química, estudei muito e tal, mas em nada eu encaixo. O meu caminho é realmente ser um artista. Eu acho que as pessoas nascem, tá na veia, né, cara? Eu posso dizer que acompanhei você, fiz vários cursos contigo, estive em São Paulo, evento que você também me apresentou lá, me deu certificado, e uma das coisas que eu falei, inclusive falei com a sua irmã, Silene Bacheski, um beijão pra você, minha querida. Falei, às vezes o Igor, ele tem tanto amor por sua profissão que ele esquece do próprio Igor. Ele esquece que ele tem que se alimentar. Eu vi você conduzindo lá um desfile, cara, eu fiquei impactado. Eu estava num evento ao lado e fui lá te visitar, não sei se você se lembra, naquela casa lá de São Paulo, não me lembro agora o local da sua amiga lá. Na Lília Gonçalves. Isso, e aí você estava conduzindo um desfile, eu fiquei olhando aquilo, cara, você parecia uma máquina, cara.
É uma máquina, assim, dava para ver em você que você estava naquele detalhe ali do cuidado, da dedicação, de chama, de entra, que vai... Cara, falei, cara, esse cara nasceu... Você nasceu para isso, não tem jeito, né? Nasceu para isso. Inclusive, a minha forma de dirigir, até a mãozinha aqui já andou, né? Eu sou mais ou menos um maestro, mesmo porque eu fiz canto, eu fiz coral, fiz tudo isso. Então, eu, com um elenco de atores, eu estou lidando com um ator aqui, já estou falando com câmera lá, já estou falando com a técnica, estou vendo iluminação, eu falo com todos ao mesmo tempo e com sinais, né? Então, parece que é um maestro dirigindo. E os desfiles acontecem numa loucura de um ensaio de meninas que nunca desfilaram na vida, chegam ali, em 1 hora eu preparo elas, quando elas sobem na passarela, já logo de cara se tornam as musas, as ganhadoras, as princesas, as misses. E elas choram de emoção, nunca desfilei em minha vida, mas elas têm o talento, eu seleciono muito antes. Então, em 1 hora eu monto aquilo tudo, é uma loucura. E você nasceu em que cidade exatamente? Você nasceu eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. No bairro de Jabaquara. E aí, veio pro litoral, quis morar na Praia Grande. Vim pro litoral. Não está escrito aqui não, que é um bate-papo, eu quero conhecer também, porque pra galera tem curiosidade de saber quem é o Igor Batieski. O escrito ele só nos orienta em algumas coisas, mas é isso que eu acho legal do teu programa e da tua personalidade. Eu nasci no Jabaquara, né? E vim para Praia Grande por um motivo de que eu escrevi um espetáculo e apresentei aquilo, fez muito sucesso, que era o preconceito racial preto no branco. Aqui lá em São Paulo. São Paulo, tá. Aí uma das representantes da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, viu o anúncio na revista Cultura e foi assistir. Quando ela assistiu, ela falou, meu Deus, que é isso? Que espetáculo, me transformou. E me apresentou para a turma da OAB. O presidente da OAB veio e falou, nunca vi um trabalho que nem o seu, você é muito diferente. Eu tenho um problema muito grande, eu quero lançar o projeto OAB vai à escola há 3 anos e meio, não dou um passo para frente, não consigo. Aí eu falei, doutor, me explica o que é. Ele vai no meu escritório, explicou o projeto dele, falei, vamos pôr uma peça de teatro aí dentro, fazer uma performance teatral e vamos fazer isso aí. Nossa, não foi nem 15 dias. Aí montei, apresentei, fui o primeiro ator a entrar dentro de um tribunal de júri, dentro da OAB, para apresentar uma performance teatral, uma peça teatral performance dentro de um tribunal de júri. Imagine o escândalo na época. E aí eles olharam, fantástico, é isso que nós queríamos. Aí eu lancei o projeto OAB vai à escola, fui a 145 estados com eles, apresentando o projeto OAB vai à escola, ensinamos o 3º ano do ensino médio, projeto Dr. Nelson Alexandre da Silva Filho, na presidência da OAB da Distrital de Jabaquara, subsecção, Dr. Coso Denda. E tinha o Dr. Lai Ribeiro, que era presidente de outra distrital. Lançamos a nível que eles queriam em Osasco, eu falei, vamos crescer. Lançamos a cidade de São Paulo, crescer. Estado de São Paulo, crescer a nível de Brasil e foi para a Bolívia e para o Paraguai. Esse projeto saiu do país, fez um sucesso imenso com a performance Eu Preciso Ser Cidadão. Quando eu vim apresentar em Praia Grande, o nosso prefeito da época, Mourão, que aliás o Alberto Mourão até hoje é o prefeito, ele sai de mandato e volta, é um excelente prefeito, ele assistiu e ele ficou encantado. Falou, meu sonho era fazer um teatro municipal, você não quer ficar na cidade e tal. Aí eu peguei e falei, posso ficar, fazer, mas não, vira munícipe, muda a placa da moto e não sei o que, tira o documento. Quando eu fui ver, eu estava em Praia Grande, morando em Praia Grande. Os amigos todos da prefeitura até hoje são muito queridos, dão muito apoio, mas foram me orientando, pode morar aqui, fiz minha vida para cá. Aí eu montei minha oficina de atores em Praia Grande, mas continuo com a oficina de São Paulo e continuo com todos os trabalhos também no Rio de Janeiro. Mas que legal, Igor. Como é que é, cara? Isso é uma curiosidade minha. Como é que você consegue conduzir todos esses alunos, dirigir, atuar? Porque eu sei também que você atua. Ganhou vários prêmios. Como é que é esse cara? Como é que você se administra, cara? É uma pergunta minha. Como se administrar com tudo isso? Porque isso serve de exemplo para aqueles que estão ali, que têm um sonho de ser um ator e tem essa dificuldade. Eu acho que é justamente o que você acabou de citar. Você já deu a chave da coisa. Pelo prazer de fazer. Então, eu tenho o prazer de atuar e eu amo atuar, fazer os personagens e, graças a Deus, eu amo tanto que eu faço tudo. Eu faço drama, comédia, suspense, seja lá o que for. Então, eu adoro construir o personagem, porque talvez até seja isto uma oportunidade, como você estava citando, Deus, né? Obrigado, né, a Deus pela oportunidade. Uma oportunidade que Deus deu a mim e a todos que são os artistas, de que a gente tem a oportunidade de viver outra vida.
Então eu estou fazendo agora o Nelinho num filme, que é o pai de um garoto que cometeu o crime, né? Então, ali no Amar Já Não é Fácil. Isso. Eu sou extremamente sério, ali eu sou muito arrogante, mas pelo direito, para ajudar esse garoto, porque eu entendo que ele é uma vítima da sociedade por ter se tornado marginal. Entendi. E não culpo ele como um criminoso que feriu minha mulher. Um filme muito interessante. Então eu vou ajudá-lo. E aí, o que acontece? O prazer que eu tenho é tão grande de ser esse ator que faz isso, depois que faz comédia, faço um moleque de 7 anos numa série, né? Uma coisa. 7 anos de idade, uma série. É muito legal. Ô mãe, ele é um moleque, tadinho, ele é criança, né, mamãe? Fala pra ele, mamãe, que eu posso. Então é muito legal. E aí, o prazer é tão grande que aí a gente tem o desejo de não querer só pra gente. Que a gente aprende na vida que uma pessoa que faz só para si, ela se torna pequena. Por mais grande que ela pareça, para o público, para a mídia, para tudo, ela se torna muito pequena quando ela faz para ela. Então, aí que eu resolvi ser professor, ser diretor e dividir esse conhecimento e formar os grupos, os filmes e tal. Então, meus atores são maravilhosos, atuam em tudo aí, é muito bacana. E assim foi que eu entrei para essas direções e para dar essa aula. Mas a sua pergunta é, como que é isso? É uma piração, é uma loucura. É uma loucura. Tomara que ela não assista o que eu vou falar agora. Mas eu tenho uma aluna que eu estava saindo para gravar o filme. Com certeza. Deus me livre que ela não ouça que ela não veja isso. Fala baixinho para ela não. Mas vamos falar mesmo, porque é gostoso falar. E se ela ouvir perdão, não é desrespeito. Tá. Eu tenho uma aluna que eu botei ela em elenco principal na cena importante e ela tinha que sair de casa para ir gravar, e eu saindo para gravar. Então eles ficam me ligando, eu não tenho nem condições de atender telefone. Claro. Mas numa emergência, eu olhei lá, atendi, ela chorando. Falei, o que aconteceu? Eu não vou para gravação. Como não vai? Você é a principal, você está no elenco principal, você tem que gravar, pô. Tá louca? Se você não for, parou a gravação, cancela todo mundo. Não posso ir. Eu falei, por que não pode ir? Me explica o porquê que você não pode ir. Ela falou, porque eu estava saindo para ir para a gravação, correndo que nem eu doido, você fica me apressando. Eu bati a porta. Na hora que eu bati a porta, bem na hora o meu periquito, meu papagaio voou e ele veio para a porta, degolou a cabeça e matou o bicho. Eu vou fazer o enterro dele. Desculpa, amigo. Como é que foi? Um acidente, na hora que ela estava na pressa, matou o papagaio. Matou o papagaio. Tadinho do bichinho. Matou o papagaio. Oh, meu Deus. E ela queria fazer o enterro. E por isso, cancela o filme. Então imagina como eu me sinto, os investimentos todos que foram feitos, os atores todos que já estavam indo para o local, outros que... Eu virei para ela, você tem que estar lá, larga o papagaio e depois você enterra. Deixa o velório lá, bichinho. Né? Ela não, realmente ela não foi e tal, não sei o quê. E aí eu não pude, não tem como, a gente tem que dirigir assim. Eu não podia passar nem para a produção, para ninguém esse problema. Aí eu cheguei na hora, reuni a produção, reuni todo mundo. Gente, eu mudei aí, eu vou fazer a fala dela, eu vou pôr no meu personagem. Porque eu tenho que passar o roteiro para frente. Mas cadê ela? Eu falei, não sei, está atrasado, não sei. Tá. Manda aí, vamos lá, liga as câmeras. E botei o contexto importante do filme, da fala dela, eu passei para o meu personagem. Foi um sucesso incrível. Caraca. E eu, como ator atuando, tive essa oportunidade. Então, o aprendizado aí é dos problemas que a gente vive, a gente encontrar o caminho de como fazer aquilo andar à frente e as soluções. Aí teu bolo cresce mais. Você sabe que conversar com você é muito gostoso, porque numa das aulas, acho que você não impactou a mim. Você conseguiu fazer que as pessoas te odiassem e te amassem ao mesmo tempo. Atuar é isso. Eu sei que você fez uma pegadinha lá num dos cursos, que não teve quem não caiu. Acho que todo mundo caiu. Eu caí, todo mundo caiu. Eu me lembro disso. Pô, a gente assinou aquele papel, eu vi pessoas chorando. E parecia... Você entrou no personagem de um cruel que conseguiu mostrar para todos nós o que é atuar, o que é ser um ator. Exatamente. Então, aquele momento ali, com chuva, com tudo... Você começou a falar os negócios e o pessoal começou a assinar, depois as pessoas começaram a chorar. Cara, depois se revelou ali, não tem... Aí cara, eu olhei, isso, risada. não, mas isso é o que é ser ator, cara, mostrar o que é ser um ator de verdade, porque você enganou todo mundo. Foi fantástico, né? Cara, eu me lembro meu, desse que dia, cena, você ficou cara, impactado, eu não esqueço aquilo ali. Aquilo eu falo por onde eu passo. Então, assim, cara, eu acho que em todas as profissões, o que é mais importante de tudo isso? É as pessoas se entregar. O que é se entregar? É conhecer aquelas pessoas que trabalham de verdade. Quando eu começo a conversar com uma pessoa que eu sou tal, eu sou cabeleireiro, eu sou professor, na conversa eu já sei. Se ele é ou se ele não é. Exatamente. Quem ama o que faz, cara, a gente conhece no diálogo. Não precisa nem assinar um papel, como meu pai falava. Não tem um contrato, não precisa uma caneta. Se é bom, você é ruim. Não tem meu termo. Se é ruim, você vai procurar ser melhor. Agora, se você é bom, você é bom.
Cara, você é um exemplo assim, para o mundo artístico, porque a gente te acompanha, não é eu que estou falando, eu sou o seu fã, mas muita gente te acompanha. Gravei com você já, também tive orgulho de fazer uma pontinha lá no filme do nosso querido... Que na verdade é elenco ali. Lá de São Paulo, do nosso querido... fugiu o nome do cara agora, vai me xingar. Qual filme foi? Você lembra o nome? Foi aquele do vampiro lá que nós fizemos. O Sidney. Sidney, desculpa aí, querido. É muita informação. Isso. Você fez aquela pontinha lá do mal lá que. Fiz, aqui foi uma pontinha, realmente. Caralho, ali foi uma participaçãozinha que você fez, uma participação especial. Eu fiz Lúcifer, né? Foi, então foi. Aquela preparação, aquela maquiagem, horas e horas e horas. Aí chegamos na cena, quando eles foram fazer a parte, aí eu já tinha estudado, já tinha visto, a parte da história da Bíblia que eu conheço, muito fácil para mim também, porque a atriz que contracenaria comigo era justamente minha irmã, a Selene Barteschi. Então a gente já tem aquele jogo de contracenagem junto que não tem os irmãos feras, né? Só bater o olho. Os irmãos feras, texto então, aí quando ela deu a fala dela, eu dei a minha e tal, aí ele cresceu a cena, demorou lá, ficou uma cena comprida, mas quando eu vi no filme aquilo, ficou fantástico, né? Você sabe que eu vou te fazer uma pergunta muito engraçada, né? Eu vou fugir de roteiro aqui. Quando é que você falou, isso é uma curiosidade do Del Rodrigues, quando é que você falou assim com você? Sabe, que você me ensinou até a conversar no espelho bastante pra gente treinar, lembra? Você me deu esse toque aí. Quando é que você falou, Igor Batcheski é um ator? Você lembra do seu primeiro papel? Seu primeiro trabalho? Primeiro? Claro. E todo? Claro. Quantos anos você tinha? Como foi isso? Tudo na minha vida sempre aconteceu. Até hoje, acabei de chegar agora. Atrasado, sempre foi E eu brigando, falando, né? Você é um cara não pode atrasar, né? Que eu falei, esse meu professor, que exemplo é esse, pô? Eu mandou dele. Gente, ele atrasou 15 minutos, mas tudo, me mandou 50 áudios aqui. Tudo na minha vida é feito no tumulto, é feito nos acidentes, tudo é uma loucura. Minha vida é uma comédia. Eu vou ficar rico quando eu escrever a minha história. Mas a sua pergunta, ela foi quando eu percebi que eu seria um ator. Eu percebi que eu seria um ator quando eu estava tentando estudar, tentando batalhar, e como todos nós temos a família, uma parte é a favor e uma parte é contra. Então, uma parte da família, não, você tem que ter uma profissão, tem que contribuir em casa, você tem que ter um trabalho, tem que estar registrado em carteira profissional. E eu não queria. Eu queria ser um ator, não queria... Já tinha trabalhado 5 anos com registro numa empresa, e eu sofria, tive até depressão com isso. E aí eu peguei, não, eu quero ser ator, e tinha uma parte dos meus irmãos que não concordavam. E aí eu estava com a margarina na mão, só loucura, viu? Eu estava com a margarina na mão. Você tinha quantos anos? E com a faca, eu tinha, Lembra aí? Ai, meu Deus do céu, eu tinha acho que uns 22 anos. Tá. E eu com a margarina na mão passando ali no pão, e com a faca na outra mão. E aí a minha mãe... pegou e deu estanca dela, né? Parem de discutir vocês. E aí quando eu olhei para a cara dela, eu falei, mãe, mas são eles que estão discutindo comigo. E o meu irmão continuou falando. Eu falei, para de discutir que a mamãe está mandando. E o meu irmão continuou falando. Eu peguei e fiz isso para jogar margarina. Nele? Não nele. Para largar tudo, jogar. Eu fiz isso com a mão, com a margarina, e a margarina subiu. Foi pro teto, bateu, mas a forma que ela bateu, ficou um vácuo do ar, porque bateu retinho. E a margarina grudou e não desceu. Quando a minha mãe olhou a margarina, ela disse que ela tinha uma gíria muito gostosa, a minha mãe, que até hoje eu amo o jeito que ela fala bandido. Então minha mãe disse, bandido, olha o que você fez. A margarina está no teto, vai buscar a escada. E eu peguei aquela faca, joguei na pia, comecei a dar risada, olhei para a cara do meu irmão e falei, não adianta, eu sou atrapalhado, eu vou ser um ator. E aí o meu irmão olhou e minha mãe, vai buscar a escada, tira a margarina. E eu ri, eu sentava e ria, falei, gente, eu vou ser um ator, não quero outra coisa. Caraca. E esse foi um momento que marcou minha vida, foi ali que eu comecei ali naquela hora, já fui estudar, fui ouvir música, fui conhecer Legião Urbana e tal. E ali eu falei, não, eu vou me dedicar para esse meu sonho, porque algo dentro de mim está me empurrando muito para isso. Né? Então foi uma coisa marcante, você perguntou, uma coisa particular. Não, depois da margarina eu vou até mandar um recadinho agora, porque não é possível. Gente, só no show, viu, para falar um papo desse. Vou ter que mandar um recadinho. Eu queria mandar um recadinho aqui muito especial para Que Frio.
Que Frio, gente, é uma empresa de ar-condicionado que tem aqui na Avenida Afonso Pena 660. E o melhor de tudo, você compra o ar já com instalação, viu, gente? Não é só comprar o ar e pagar para instalar, é com instalação. Lembrando que meu querido Wagner tem um projeto lá lindo, maravilhoso. Você dá uma garrafinha de água descartável, sem água, vazia. Ele higieniza, coloca água geladinha e põe lá na porta da loja para os moradores de rua beber. Então, quero mandar um beijão para toda aquela equipe maravilhosa que está sempre junto conosco. Que Frio. Acabou o calor. Vá na Que Frio. Ô Igor, vamos lá. E agora, meu amigo, por que estudar direção que já era ser ator? Já era ser ator? Ah, tá. Já vou te falar isso de direção. É que escapou um detalhezinho que você acabou citando tão importante, porque você disse, né? O ator, se ele tem que estar pronto, né, para fazer. E quem faz, quem não faz, não faz. É bem por aí mesmo. Principalmente na hora de gravar. Ninguém quer perder tempo, principalmente televisão e cinema, mais ou menos. E teatro, perde-se um tempo e brinca-se muito. Mas, então essa coisa, o cara faz ou não faz? Então seria mais ou menos o talento e a vocação. Então o cara que tem talento, ele vai fazer, mas se ele não tem vocação, que é estudo e tal, o talento dele é tão pouco que ele vai morrer na praia. E o cara que muitas vezes não faz, não tem o conhecimento, ele vai estudar, adquire o conhecimento e faz mais do que aquele que tinha talento. Então também existe esse caminho de que o cara não faz hoje, vai estudar, vai aprender, vai batalhar, mas pau é pau, pedra é pedra, então eu vou lapidar. Então eu vou lapidar, se ele é uma pedra, eu vou lapidar a pedra, se ele é pau, eu vou lapidar o pau. Mas muitas vezes o pau tem mais valor que a pedra. Então, não prejulgue, não imagine, não pense do seu jeito, é isso que eu sempre ensino. Apenas siga os procedimentos, mas estude, né? Tudo que te é passado, cresça e forme e principalmente seja feliz. Faça por prazer, não faça por obrigação. Aí... E eu também vejo, você tem uma fila das pessoas te procurando, bastante ator, de várias partes do Brasil. Tem. E você consegue, porque eu posso falar, gente, porque eu estou nesse grupo até hoje. Eu fiz o curso com ele, mas ele respeita a gente que faz o curso, ele dá sempre atenção, nunca deixou de me responder. Vai ter uma emergência aí, eu preciso fazer aquilo. Cara, o que ele me dá uma luz lá, vê meus programas, se tiver uma crítica ele vai fazer, porque o diretor de verdade é isso. O verdadeiro profissional viu uma coisa que não tá legal, não é porque ele é amigo. Amigo, quanto mais amigo, melhor. Fala mesmo, ó, não tá legal, vamos melhorar isso. Então, Igor, como é que é? Aí eu te pergunto, você consegue dar aula online, dar aula presencial em São Paulo? Isso você se administra você mesmo e sua equipe? Como é que você consegue administrar tudo isso? A gente tem conduzir tudo isso tem assim? Que administrar. Hoje, eu olhando pelo WhatsApp que está arquivado, são 77 mil chamados esperando. Então eu atendo chamado de hoje, 2025, atendo outro chamado de 2018, muitas vezes já até morreu, tal, falo, chegou o seu atendimento. As pessoas não acreditam, falam, não acredito. Chegou o seu atendimento, tem interesse ainda, quer entrar para o meio artístico, ou manda sua proposta, ou mande seu roteiro e tal. Então é assim, é o que eu falo, eu tenho que cuidar de tudo, porque eu dirijo, né? Tudo sozinho. Não der certo fazer parceria com outro diretor, é muito complicado isso. Então eu vou tocando sozinho. E tem os meus assistentes que vão fazendo, vão acompanhando, vão dando uma força imensa e tal. Mas é complicado. Então existe muita gente aguardando mesmo. E tem que aguardar. Então, por exemplo, chamados, fica lá no Facebook, fica no Instagram, fica no WhatsApp, no celular e tal. E a gente vai fazendo, e uma fase da vida que eu estou agora vai mais devagar, uma coisa de cada vez, porque eu não consigo ser o dono do mundo, eu não consigo realizar o sonho de todos, não consigo fazer tudo. Então, aqueles que estão juntos, entraram, fizeram o workshop, estão caminhando conosco, então eu tenho que dar atenção a eles. Então, eu atuando, só que eu enfrentava tanto problema, tanta dificuldade, que você não tem nem noção. Então, quando eu me tornei o ator, o primeiro espetáculo que realmente eu tive um destaque, dentro da Secretaria de Cultura, da visibilidade na cidade de São Paulo, nem era estado, era só a cidade de São Paulo, foi a Preto no Branco, fala sobre preconceito racial. Eu escrevi esse roteiro, aí eu ganhei um prêmio com o roteiro, e fui atuar a peça e fui o Dr. Bin, né, o ator lá, o cientista doido. Eu estou fazendo isso dentro do teatro, uma maravilha, tal, não sei o quê, mas de repente projeto escola, vieram as crianças, os alunos, até o ensino médio, os adolescentes para o teatro, e ataca papelzinho, latinha de coisa, tal, não sei o quê. Aí, para a turma é normal.
Então, até o Renato Russo viveu isso e eu estava junto com ele, que jogaram no Teatro Municipal, um lance no show, o Renato Russo parou o show e inclusive jogaram outro, pegou no teclado e derrubou o teclado no chão. Isso foi uma notícia mundial, né, da Legião Urbana. E isso já havia acontecido comigo. Eu estou atuando no Dr. Bim, fazendo a peça espetáculo e tal, quando de repente tomo na cara um bolinho de papel. Eu parei o espetáculo e falei, senhores, eu não aceito. Isto é o meu trabalho, vamos ter respeito aqui dentro, não sei o quê. Aí o aluno estava ali e começou a rachar o bico. Eu falei, traz ele aqui. Traz ele aqui. Falei, agora você vai levar de volta uma porrada maior que essa. Peguei o papelzinho, falei, agora você vai sentir o que você fez. Peguei o papelzinho, abri na mão e falei, executa uma cena aqui para mim que está todo mundo esperando. O moleque começou a fazer as brincadeirinhas. Eu falei, não, mano, atua aqui, tá todo mundo. Começaram a vaiar ele. Ele ficou vermelho, de vergonha e tal, não sei o quê. Eu falei, então vai sentar e deixa eu trabalhar. E deixa de ser bobo, que você pagou o ingresso para mim assistir. Deixa de ser trouxa, jogar o seu dinheiro fora desse jeito. Aí o moleque foi, sentou, virou um grande amigo meu, e ali eu consegui. Aí eu fiz o primeiro projeto da minha vida, um projeto de cidadania, de arte e cultura, com educação para o público. E foi aí que eu entrei dentro do projeto, esqueci o nome, é um projeto nacional que tem, do governo do estado, que pega os diretores para projeto de formação de público. E aí eu inseri nesse projeto e tive a honra de ser dirigido por Antônio Gigoneto, que dirigiu Fernanda Montenegro, a todos os atores da Globo, daquela época ele formou todos, né? E aí ele veio dirigir, quando ele veio dirigir o meu espetáculo, através do projeto Ademar Guerra, eu fiquei assim, encantado com o tanto que eu aprendi. Só que quando eu fui executar, ele olhou e falou, estou indo embora. Estou indo embora. Quem é o diretor aqui não sou mais eu, é você, porque o que você está fazendo, caraca, eu nunca vi na minha vida. E aí ele chamou a secretária e passou o nome do projeto, diretor, tirou dele e pôs o meu. Eu falei, mas eu não posso fazer isso com isso, tal. Aí eu ganhei um prêmio da Secretaria de Cultura, ganhei um curso de direção e tal, e fui tocando. Aí eu descobri que eu precisava ser diretor para dirigir o meu público, para dirigir esses atores do elenco, eu precisava escrever o roteiro para que a coisa acontecesse do jeito que estava dentro de mim. E foi aí que eu descobri, eu não sou uma pessoa tão comum assim, eu nasci para ser artista. E para mim exteriorizar isso que eu sinto nessas 33 peças de teatro, nesses 8 filmes, nesses prêmios todos que eu já ganhei nacionais e internacionais, eu percebo que eu tinha que me exteriorizar. Então, eu naturalmente não aceitava muita coisa. Foi aí que eu falei, eu tenho que ser o diretor. Para dirigir o próprio espetáculo, para ser do jeito que eu preciso. Você tem essa característica. Você sempre quer fazer do seu jeito, na sua arte. É verdade. Você tem essa eu gosto de fazer. Eu amava tanto. Quando me chama para trabalhar, eu vejo os negócios, eu quero fazer, você porque eu tenho vontade de fazer bem feito, né, cara? Porque parece, que nem você falou, sai de uma forma mais natural. E falando do meu jeito, você mandou material, Diogão? Vou fazer uma pergunta para ele, já coloca aí, por favor, para a gente ver o material do nosso querido. Tem um trabalho aqui para a gente ver uns vídeos do... fala um pouquinho para a gente aí. Só citando, peraí, esse daqui, gostaria de dar parabéns aí para o Diogo, para a equipe, porque vocês que estão aí em casa, então vocês estão vendo a tela, está vendo esse pedacinho, né? Eu gostaria de citar aqui, espaço maravilhoso na cidade de Santos, esse estúdio. Tela VIP é bem Eu quando entrei, fiquei encantado, eu falei... Que legal, no tamanho exato, na estrutura exata, na ambientação exata. Eu perdi essa recepção de vocês pelo meu atraso, mas vou ver no final. Não, imagina. Toda a sua equipe maravilhosa, me acompanharam a todo momento no WhatsApp, na ligação, todo o apoio que tem esse espaço, né? Que esse espaço é o Tela VIP, não? Tela VIP, o Tela VIP. Tela VIP. Até diria para vocês conhecerem o Tela VIP na internet, né? Que é o trabalho desses caras, olha que gostoso. Vamos falar sobre isso. O que é isso? Você quer saber? Isso, fala um pouquinho pra gente. Isso daqui é o meu novo espetáculo, que é o Menestrel, de William Shakespeare, aonde eu descobri, através dos estudos, que este é o maior fake news do mundo. Até vou citar no teu programa, nunca citei em lugar nenhum, porque eu quero citar isso no Serginho Grosso. Obrigado, hein, cara. Este texto, segundo toda a pesquisa, não é de William Shakespeare. Foi roubado pelos políticos, não por ele já havia morrido. Este texto de Verônica Schofstall foi passado para ser um texto de William Shakespeare para fazer sucesso no mundo e para ganhar muita grana em cima disso. Então, quando eu descobri isso, hoje eu anuncio, porque todo mundo diz que é de William Shakespeare. Eu anuncio o Menestrel de William Shakespeare em contestação, em processo contestado por Verônica Schofstall, uma menina de 19 anos
que escreveu esse texto na formatura da escola dela. É um dos textos mais impactantes do mundo. Quando eu entrei em contato com esse texto, eu chorei, eu me transformei, eu falei, eu quero fazer isto. E fui fazer este texto. Hoje eu sou diretor da Academia William Shakespeare, que tem aqui no Brasil, tem na Itália e tal, tem em Londres, que é o nosso presidente, Dom Antônio Teixeira Alves. Então lá eu faço essa parte de direção de eventos e tal. Eu sou um cavaleiro Gran Cruz e sou embaixador cultural da paz pela Carta de Haia em diversos países, né? E eu estou fazendo este menestrel. Então eu optei por um figurino bem simples, que era para atingir um público de uma forma muito simples, e eu estou fazendo um menestrel no distrito do Jabaquara aqui, porque foi definido aqui, esta coluna que vocês estão vendo... Em São Paulo aí? Em São Paulo. Tá, é o Arco da Paz, essa coluna, dá para ver no cordãozinho do sino ali, tá. Aqui é um Arco da Paz, aonde aqui embaixo, concretado aí no chão, foi colocado a história de todos nós, atores importantes na cultura do distrito do Jabaquara. Então foi enterrado lá, foi nomeado 13 crianças de 5 anos, daqui a 25 anos elas estarão com 30 anos, não sei se estarei vivo, e tudo que foi colocado da história do Jabaquara e da cultura lá dentro, quando elas estiverem com 30 anos, elas vão quebrar o concreto e vão pegar a história que a gente escreveu e inserir na cultura do futuro e mostrar as origens. Tá aí, então, a história está enterrado ali no concreto. Que interessante, nesse cara. dia nós acabamos de pôr e veio concretar. Olha, cara. Próximo aí, Diogão. Interessantíssima a história. Puta, cara. Então, minha história está lá. Eu vou morrer, está lá no concreto, eles vão abrir. Olha, e aqui, Igor? Aqui é a Câmara Municipal de Praia Grande. Todos esses meninos e essas meninas estão à frente. O menino está de boca aberta ali com o texto que ele está ouvindo, tá vendo? Tô. Essa daqui está encantada. Aquela ali está quase chorando, lamentando. Logo a seguir ela chorou. E aquele do canto está desconfiado ali, tá vendo? É um texto muito forte. Esses jovens... O diretor entende tudo, olha todas as expressões ali. A gente trabalha isso. Esses jovens aqui, eles são os vereadores Mirim, num projeto que nós temos os nossos vereadores e nós temos os vereadores Mirim. Eles têm voz de vereador. Na Praia Grande? Na Praia Grande. Que legal. Cada município em São Paulo, cada cidade, ela adere ou não ao projeto do governo do estado. A Praia Grande aderiu. Não sei Santos. Então nós temos os vereadores mirins. É a mesma cadeira de vereador. Se eu falar para você que eu já vi falar, eu sou comunicador aqui, mas são não vereadores. Visto, né? Para mim é novo. Para um garoto desse aí, preciso tampar o buraco na rua, preciso disso, daquilo, ele vai agir como vereador, ele tem o poder de voz de vereador, ele vai levar o gabinete dele, mas aqui mesmo, na sessão solene que está acontecendo, ele vai à tribuna, ele fala como vereador o problema está acontecendo, já é protocolado, já vai ao presidente e vão executar. Entendi. São os vereador mirins, que legal, né? Um projeto lindo, maravilhoso, e me chamaram para fazer o menestrel aí. Foi impactante. No final, todo mundo chorou, chorei também, é uma coisa linda, né? Que legal. Próximo, Diogão. Aqui esse é você? Esse sou eu. Que é aquela pergunta que você fez, qual foi o seu primeiro momento de atuação impactante? Que você sentiu é o caminho certo. Não quando eu comecei minha carreira, mas foi o primeiro momento que foi impactante. Aqui eu estou fazendo a encenação Jabaquara, a Terra de um Sonho Cidadão, aonde eu escrevi esse espetáculo. Hoje eu sou o autor do hino do Jabaquara, a música de Jabaquara, a letra é minha. Que legal, cara. Muito legal. E aí quem musicou foi o maestro Jó Silva, que tocava lá com Gonzaguinha. Aí ele ouviu dessa história, me procurou na internet, assim como você me procurou, ele me procurou também e me achou. Aí ele veio também, se tornou meu aluno, um maestro com tanta coisa, tanta música e tanto tudo, né? E aí eu falei para ele, eu tenho uma música aí, uma letra que eu quero musicalizar. Ele fez, ficou fantástico, e hoje ele fez a parte musical, eu já tinha a letra há muitos anos, ganhou o concurso, com todos os escritores e autores, eu fui o que ganhou de 10 jurados, eu tive 9 pontos a favor, e fizemos a canção de Jabaquara. Então, este momento é o momento que eu estava no palco, abrindo o espetáculo, e com essa cara de louco aí, por você entender o que estava acontecendo. Como eu sou autor agora do hino. Entendi, assim. Pô, cara, que legal, viu? Próximo aí, deu?
Aí é o movimento pela paz em Praia Grande. Esse é lindo, essa cena ficou linda. Esta é a nossa Praça da Paz em Praia Grande, apelidado como a Praça das Cabeças. Lindo, essas cabeças que nós estamos vendo são pessoas envolvidas com a paz, com o lado humanitário e tal. E nós estávamos, na época, num problema tão besta de violência que não era quase nada, mas eu falei, no futuro isso vai expandir, vai ser normal violência na rua. Vamos fazer o movimento da paz. Aí eu peguei, publiquei na internet, pessoal de branco, tal. Então a turma toda veio e o objetivo era dar um abraço na Praça da Paz. Então a gente deu a mão todo mundo. Que imagem maravilhosa. Maravilhosa. Eu Parabéns agradeço a TV Tribuna, imagem, né? Não sei quem fez, mas tá a TV Tribuna. Eu agradeço que a TV Tribuna veio e no momento ela fez a filmagem que passou na televisão, eu dei o print e fiz a foto. Aí neste momento eles pediram para que aquele abraço que a gente estava dando na paz, para que virassem para fora para poder aparecer a pessoa de frente, né? E nós viramos todo mundo para fora e aí a TV Tribuna filmou, fez parabéns, cara. Muito legal, esse foi um movimento pela paz. Maravilha. Próximo, Diogão. Esta é a coreografia aquarela da música do Toquinho, né, que é Aquarela. E aí o que acontece? Quando o Chimarruts gravou essa música, eu senti uma coisa tão descontraída, tão bacana, o Chimarruts gravando Aquarela, né? E aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer uma coreografia para Aquarela. Então tudo que a letra fala é expressado no corpo da gente. E esse é o momento em que fala, né? Que eu vejo um avião rosa e grená que está vindo ali no céu, aí o garoto aqui que está na frente do barco, pilotando aqui, ele me mostra o avião, eu olho o avião dali, então aqui a gente está no barco. Daqui a pouco a música fala que tem um avião, a gente desmancha tudo isso e monta um avião no corpo. Que legal! Aí depois ela fala que somos amigos, vamos brindar a vida. Aí a gente desmancha tudo, faz um brinde. Que tem um navio. Aí todos sobem em cima do outro, viram um navio e eu brindo a vida. Então tudo que a letra vai falando vai acontecer no corpo dos atores. Que criação, um momento muito lindo dessa coreografia é quando ela remete ao momento em que a vida vai se diluir. Então eu representei, porque eles falam que o mundo vem vindo e tudo muito rápido, que existe uma parede à frente e se refere à correria da vida, o trânsito. Aí a gente desmancha, monta colunas de trânsito, um é moto, o outro é carro, tal, não sei o quê. Então a gente vem correndo, breca as motos e os carros e todo mundo entende absolutamente tudo. Cara, parabéns, velho. Linda essa coreografia. Próximo aí, Diogão. Aí sou eu no programa, só tem aqui, apresentando o meu programa. Opa, próximo. Isso aí eu conheço, esse programa só tem aqui. E aí sou eu dando aula, eu escolhi essa fotografia, que foi a primeira oficina de atores que eu montei em Praia Grande. Opa! Então aí, em 2 dias, se matricularam 85 alunos. Rapaz! Foi uma coisa doida isso daí. Próximo. Aqui é o show do Charlie Brown, o Chorão, né? Sei. Foi logo após isso que ele morreu. Entendi. Lá foi overdose, foi aqueles problemas todos da droga, né? Então esse era o show dele, aonde eu tive que ir a 117 escolas preparar o público, porque eu falei, nós vamos atuar e eu não queria ver ninguém usando droga, nada de violência, se bem que baseado foi liberado. Entendi. Né? Mas ninguém usou droga aqui dentro, não teve briga, não teve assalto, não teve roubo celular, não teve nada. A polícia ficou encantada. Deus, tá vendo? Como tivemos sofrido, porque eu fui na escola antes de preparar. Fui nas 117 escolas, tudo agendado pela Secretaria de Educação, de Cultura, e informamos os alunos, vai ter um show simbólico na cidade do Chorão, Charlie Brown, vamos lá. E foi fantástico, foi um trabalho lindo na minha vida isso. Entendi. Aí eu estou me apresentando para a abertura do show deles. Entendi. Próximo, Diogo. Acabou. Bom, meu querido, agora me fala um negócio. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para meu pessoal, minha galera lá da Ótica Tua Visão, que é uma turma que está preocupada sempre com o meu olhar. Tem óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato. Vai lá na Ótica Tua Visão, no Gonzaga, que é sucesso. Eu sei que você vai amar. Meu querido Igor, como jornalista, qual a importância que você almeja ao meio cultural?
É até um choque, né? Isso daí para a sociedade, para as pessoas. Porque como jornalista eu acabo podendo inserir e falar a verdade, fazer as matérias na realidade, né? Entendi. Então, porque a coisa é muito omissa e o jornalista tem a função de passar a verdade, a realidade, transformar os conceitos, né? Porque nós temos aqui o que estamos vivendo, que é o de hoje. Aí nós temos aqui, daqui 20 anos, que vai ser história do que vivemos hoje. Então, isto será marcado no tempo e isto vai ser uma situação que mostra, vamos dizer, a educação do povo, tudo isso mostra história, isso é história. Então, mais para frente, daqui a 100 anos, isso será cultura. Então, todo o trabalho jornalístico, ele acaba envolvendo com a transformação da cultura que vai acontecer no futuro, contando os dias de hoje. Então, eu escolhi essa profissão até por complementar o meu trabalho de direção, atuação e tal, e mostrar as matérias e a realidade para o povo. Porque a nossa profissão, ela é transformadora, né? E ela mexe com educação, mexe com a cultura, com a arte, com a educação, com a história, com absolutamente tudo, e deveria ser uma das matérias na escola de maior importância, mas nós não temos. É negado porque não há interesse em formar cidadãos de discernimento, cidadãos que tenham poder de voz, né? Não existe esse interesse nem politicamente falando e nem historicamente falando. Isso é desde que o mundo é mundo, né? Não é de hoje. E não é na nossa cidade, é no mundo. Então, a questão de ser jornalista é isto. É poder ter o poder de mostrar o trabalho meu, teu, de um artista, dentro de uma matéria que a gente escreve, que a gente pode levar ao nosso público uma realidade, e não mascarado pela fantasia do métier, política ou social. Maravilha. Adriana, pode abaixar aqui, abaixa para não aparecer na câmera e pega a taça dele e põe água, pode pegar. Só abaixa aqui, ó, abaixa e pega aqui a taça. Pode pegar a taça, abaixa na câmera, abaixa. Olha, isso, aqui, nós aqui é assim. Tem essa não, coloca água pro cara aí, porque aqui o papo tá bom. Então aqui é bem natural. Aí é uma pergunta muito, até, né, peraí, vamos lá. O que é cultura para você? Então, a cultura é justamente isso, né? Eu discuto muito com os meus alunos. Por exemplo, eu te pergunto, Del, você tem o poder de mudar a cultura? E as pessoas, elas vão dizer, sim, eu posso mudar. É complicado, porque é justamente isto que vivemos hoje é os nossos dias. O que daqui 20 anos está contando essa história do que estamos vivendo, por exemplo, vamos dizer, hoje é moda usar trança. Há 10 anos atrás não usava trança, era dread, né? Que era aquela trança grossa que se falava e a mulher não usava. Há 15 anos atrás, a mulher não punha trança. Hoje as loiras põem trança, que é uma coisa afro, né? Então, através desses direitos da mulher, dos direitos das raças e tudo isso que vai acontecendo, vai transformando, então é moda usar a trança hoje, o que é muito bacana e fica muito legal. Então, é o que estamos vivendo hoje. Então, daqui 20, 30 anos, isso será a história do que estamos vivendo hoje. Né? Agora, a cultura, que é a sua pergunta, a gente não tem acesso a transformar essa cultura com tanta facilidade aqui. Por isso que nós vemos, por exemplo, personalidades que morreram e são valorizadas depois da morte dela, quando ela não existe mais. Porque esse processo é mais longo e demorado. A cultura é o resultado daquela história. Então, nós temos aquela história, então a cultura ela vai se formar conforme aquela história que existe. Tudo isso demora muito tempo nas gerações para se chegar até lá. E quando se chega lá, sim, na cultura nós temos o poder de dizer sim ou não, ou transformar, porque a cultura muitas vezes é mentirosa. Então, quando vem se dizendo Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, quando vem se dizendo que Dom Pedro I foi quem libertou o Brasil, que é um cara fantástico, né, por ter libertado o nosso país, então eles vão passando a história e a cultura dessa forma. E não é a realidade. Quando ele levanta a espada, ele diz independência ou morte. Então ele está dizendo que ou dá independência para ele administrar o Brasil do jeito que ele quer, ou morte ao rei de Portugal, que é o próprio pai dele. Então um ato imenso de violência isto, é um ato absurdo de como esse país conseguiu sua liberdade, de como os índios foram violentados na descoberta desse país,
né, com tudo que aconteceu, como os nossos negros foram escravizados e tal, tudo em nome de desfazer o país Brasil. Então, a cultura ela é muito mentirosa nesse sentido, porque ela está formatada à história, e a história está regida pela política, que põe para estudar na escola o que eles querem e determinam, e não uma realidade. Então, a cultura ela é um tanto quanto perigosa, como a educação também é um tanto quanto perigosa, e a história também é um tanto quanto perigosa. O que nós precisamos aí é direcionar para ter uma cultura mais bacana, disseminando e dando acesso à cultura, porque o Brasil não tem acesso à cultura. O menino que está roubando lá, que está matando, que está no tráfico de droga, ele não tem acesso à cultura. Se ele tiver, ele vai dizer, eu sou uma vítima do traficante. Entendi. Porque o traficante, por trás do traficante está o político. Entendi. Botando e financiando o tráfico ali, como a gente vê. Exato. O PCC está aí, dono de companhia de ônibus, dono de administração pública. O PCC está administrando o país junto com o Comando Vermelho, junto com os nossos políticos. E eu não votei no PCC, eu votei naquele cara, mas eles estão juntos administrando o país. Então, é negado essa cultura. Então, eu vejo que a cultura ela deveria ser mais expandida e dar acesso a todo mundo. Entendi. Enquanto você toma um copo de água, eu quero mandar um abraço muito especial e também convidar você que quer cortar o cabelo comigo, com o Del Rodrigues. Tá, o local do Rodrigues fica aqui na Marechal Deodoro, número 5, esquina com a Avenida Ana Costa, bem ali em frente à Praça Independência. Telefone 13-99105-3020. E um grande abraço para o meu querido Stanley Móveis Planejados. Ele que fez a recepção do Del Rodrigues, do Espaço Del Rodrigues. Vai lá ver que móveis top, que planejamento. Então, você quer fazer os móveis planejados para o seu lar? Stanley dos Móveis Planejados é o seu lugar. Vai lá no lote e confira. O Espaço Del Rodrigues está top, feito pelo meu querido Stanley. Ô, meu querido Igor, no momento, quais são os projetos que você está em atividade? Tá, eu estou executando. Na sequência do filme A Margem da Face, que é um filme muito especial, porque ele foi gravado há quase 20 anos atrás, paramos, depois ele voltou a gravar em 2019, paramos, depois ele voltou a gravar agora em 2025, porque é um filme que eu quis fazer diferente na minha vida, usando esses mesmos atores, eles envelhecendo e mostrar uma história diferente, uma história real, você entendeu? E, inclusive, é muito legal nesse filme, porque lá na cena do meio da história do filme, que para os dias de hoje é o passado do filme, quem é que está lá? Del Rodrigues, tá vendo aí, gente? Atuando, que coisa boa, tô no filme, viu, gente? Assista, tô no filme. Um papel importantíssimo, né? Porque eu precisava pôr o cara apaixonado pela mulher que ele conheceu, porque a esposa dele acabou de morrer. Ele tinha que se apaixonar pela mulher e era fechado a isso. E havia uma mulher sofisticada, para conheceu ele. E aí ela vai ao cabeleireiro e, através de ir ao cabeleireiro, aqui tem um tempo para chamar ele, para encontrar com ele, para almoçarem. Então, através do personagem, que é o Del Rodrigues ali, atuando, foi importante essa cena do cabelo, porque ela chega lá toda, ela relaxa com a conversa, com tudo, e ela sai dali, o cara chega e ela consegue namorar com ele. Que legal, cara. E esse filme você tá gravando agora? Estamos gravando. Agora vem as cenas finais. Agora é o complicado, né? É cenas de fórum, de presídio. E vai ser gravado na Praia Grande, é isso, o fórum? Eu gravei a última, foi umas semanas atrás, eu gravei em São Paulo, na escola de samba, Peruche, até agradecimento à escola de samba, super top a cena. Agora eu tenho gravação em Praia Grande, aí depois eu entro na gravação do presídio, na gravação do julgamento, aí nós vamos ter gravação em Copacabana, e aí na cidade de Resende termina o filme, aonde começou, cara, gravando na cidade de Resende. Você sabe que eu quero mandar um abraço para a doutora Liliane Doreto, que é a delegada, que está sucesso hoje na rede social, na mídia, no seu trabalho digno, que ela me deu muitas dicas, caso eu seja para esse filme. Vamos cuidar do adolescente, tem que pegar a dica do delegado. Ô Igor, nós sabemos que estamos chegando aqui à parte final, que você vai voltar aqui, tá? Me fala um negócio para mim, o que você diria aos iniciantes, aos cuidados profissionais, que recado você deixaria para aquele cara que está começando, e o que eu faço, meu Deus, por onde iniciar? Eu diria o seguinte, a persistência, né? A persistência, por onde iniciar? Eu diria o seguinte, você quer ser o ator? Preste atenção em filmes, preste atenção em novelas, assista bons filmes, mire, se foque, primeiro observe, né? Como funcionam as atuações,
como acontece em não fazer do seu jeito não vai servir para nada, né? Então eu diria que nunca desistir, se agarrar não só ao seu sonho, mas se agarrar aos seus estudos, é a garantia, a certeza que você vai sair do ponto X e chegar no ponto X, e ter essa persistência, né? E diria o seguinte, o meio artístico, o ator, o produtor, o diretor, tudo que vai acontecer no início é difícil para todos. Então você tem que ter um plano A de vida e um plano B, né? Então você tem que batalhar, você tem que ter o teu estudo, tua família, o teu tudo, para você poder seguir como um estudo, como uma compreensão, como um crescimento. Porque tem que estudar muito para ser ator. A cada novo personagem, você vai ter que estudar muito. Fora os laboratórios, fora tudo isso que acontece. Quando você faz com prazer, a tua vida você ama, né? Você vai embora. Mas você tem que ter sua vida lá, seu porto seguro, seu trabalho, para ter sua renda, seu estudo, sua família, o seu tudo, né? Então eu diria que para chegar ao sucesso, você precisa se organizar dentro disso tudo. Maravilha, meu querido. Olha, Igor, eu vou te falar, cara, o papo é tão agradável que eu não tenho nem palavra para definir. Eu quero que você volte aqui para contar mais, Com porque certeza. você tem muita história. Não dá para num programa só falar com o Igor. Não tem como, gente. Ele vai ter que voltar aqui. Eu quero te agradecer de coração, tá? E antes de finalizar, deixar um grande abraço para a galera da Ótica da Tua Visão, que é no Gonzaga. Vai lá cuidar dos olhos com aquela galera. O meu querido Que Frio, que é da Afonso Pena 660. Um abraço para a psicóloga Tatiana Guizani, Maga de Sul, Ricardo Galhardo, Hortifruti, Gabs Maquiadora. Gente, muito obrigado. E o meu querido Stanner, né? Móveis Planejado, Piatã, minha cidade, Marina. Falei com todo mundo, compartilha esse vídeo aqui, manda para seus amigos, manda para aquele que sonha de ser ator. O papo hoje aqui foi super agradável. Meu muito obrigado de coração. Continue inscrevendo no nosso canal, deixe seu like, compartilha, que é muito importante. Que Deus abençoe nossa semana, nosso mês, nosso ano. Beijo!